Bom, aula gravada, Sobre- iniciação científica, primeiro no A e B, quarta semana. Bom, gente, velocidade média, existe uma fórmula que, para você calcular a velocidade média, ela é calculada pela razão entre distância, que é a variação, que eu vou chamar de ΔS, sobre a variação do tempo. Ou seja, isso aqui é a distância, isso aqui é tempo. Ou seja, a variação da distância, quanto você variou, e quanto foi a variação do tempo. Então, para o nosso exemplo, a velocidade média vai ser: qual foi a distância percorrida até chegar no restaurante? 90 quilômetros. 90 90 quilômetros. quilômetros. Não precisa botar o quilômetro na hora de fazer o cálculo. E qual foi o tempo percorrido? 1 hora e meia. Uma A hora gente vai e botar meia. 1 hora e meia, 1,5. E aí, você vai fazer uma divisão, porque isso é uma divisão, né? 90 dividido por 1 hora e meia. Como é que faz essa conta? Vamos fazer aqui do lado? O professor, Pode falar, Luana. é isso que eu ia perguntar. Aí, no caso, a gente vai dividir 90 dividido por 1,5. Seria Perfeito. assim? Uhum. Ah. Então, vamos lá. Como é que eu divido 90 por 1,5? Aí eu não sei. Dividir com vírgula é muito Primeiro, difícil. 9 dividido por 1,5, que daria... daria 6. Não sei, professor. Pois é. Vamos lá, presta atenção, Luana. Não sei dividir por vírgula. Então, se você não sabe, faça a comparação das vírgulas. O 90 tem vírgula? Não. Todo número tem vírgula. Está depois dele. Quando não tem, é porque não é colocada. Ok? Então, o 90, a vírgula do 90, está aqui, ó, em preto, ó. Depois do 90. Ok? Ela é invisível, está aí, mas é representada aí. Porque 90,0 é a mesma coisa que 90. Então, a vírgula está ali, depois do Ah, é, número. no caso. Bom, se a vírgula está aqui depois do número, o 1,5 tem vírgula Tem. e está ali, né? Entre 1 e 5. Bom, aí eu pergunto, quantas casas decimais tem o número 1,5? Ou seja, quantas Um- casas tem depois da vírgula? Uma. Uma casa. Então, aqui eu tenho uma casa decimal. E o 90, que a vírgula nem está aparecendo, você diria, tem uma ou tem nenhuma? Eu diria que tem uma. Repare, são números que estão depois da vírgula. Tem algum número aqui depois do 90? Não, mas o senhor falou que no caso seria como se fosse zero. Não, Aí no mas é caso tô isso. contando zero. Não, mas é isso. O 90,0 existe. Só que isso pode ser escrito como 90. Porque o Então zero não precisa botar o vírgula. não precisa. Ou seja, o Ah, 90 não tem casa decimal. Mas para eu entendi. igualar essa casa decimal, eu preciso que os dois tenham igual em número de casas decimais. Então, se 1,5 tem uma casa, eu preciso que o 90 também tenha uma casa. Então, o que é que eu faço? Se 90, a vírgula está aqui, para eu ter uma casa, eu preciso passar essa vírgula para cá, ó. Pulando uma casa, tá vendo? Então, eu preciso acrescentar um zero aqui, que é o local vazio. Ou seja, não temos mais 90 na conta. E sim tem um quantos? 9. 90,0. Não, a vírgula correu para cá. Está no final, de novo. Ele correu. Se ele Correu correu, pra eu onde, tenho. professor? Ó, aqui não é 90 na 900. tela? Tem. Aqui não tem uma vírgula
que é invisível, Hum. eu preciso correr uma casa só apenas, porque o número 1,5 tem uma casa decimal, certo? Se ele tivesse duas, eu correria duas casas. Se ele tivesse três, eu correria três casas. Mas eu só tenho uma. Então, se a vírgula, Luana, sai daqui e vem para cá, ele correu. Não tem a vírgula mais aqui. Entendi. E sim aqui. Só que esse local vazio, você tem que completar com zero. Vira 900. Entendeu? Entendi. Todo mundo. Bom, o que é que eu tenho agora de equiparação? Eu tenho que eu andei uma vírgula do 90 para frente, ficando 900. E eu também tenho que andar essa vírgula do 1,5. Quando eu ando a vírgula do 1,5, fico com que número? 10,5. Não, ó. 1,5. Eu vou andar uma casa para cá para frente, ó. Pronto. 150. Não. Ó. Eu vou botar. 1,5. Deixa eu só terminar isso aqui. Rapidinho, mano. A vírgula tá aqui, não tá? 15,0. É. Pronto. Vamos lá. Uma casa. Vírgula tá aqui. Parou aqui. É. Então eu não tenho mais essa vírgula. Eu só tenho agora ela depois do número. Uhum. Essa vírgula depois do número, eu posso apagar? Não. Gente, a vírgula depois do número, ele pode ser escrito, como pode ser não escrito. É. Eu não falei? Pode, isso mesmo. Pronto, que número é esse? 15. Entendeu? Então, Entendi. eu não tenho mais 90 dividido por 1,5. Agora eu tenho 900 dividido por 15. Eu fiz a equiparação das vírgulas. Eu fiz a equiparação das casas decimais. Para eu ter agora um número sem vírgula. Porque o meu objetivo foi tirar a vírgula. 900. Não representar. Quanto é 900 dividido por 15? 60. Sei lá. Sei lá. Você tá pedindo a dica da 60. calculadora, Luana? Não. Luana. Não, É 60. professor, porque na hora do 9, eu fiz 9 dividido por 1,5. Aí tinha dado 6. Aí agora eu peguei e botei o zero no final, deu 60. Entendeu? Tranquilo. Mas vamos fazer? Vamos lá. 90. Tem 900, né? Mas vou pegar 90 só. 90 por 15 dá 6. 6 vezes 15 dá 90. Para 90, Para nada. 90, nada. Como eu tenho que descer esse zero aqui, ó, eu desço um zero e desço um zero cá. K, isso. 60 e não sobra nada. Pronto. Quanto é agora a velocidade média na minha viagem até o restaurante? 60 km por hora. Pronto. Tranquilo, galera. O professor, é isso mesmo, porque ele, no caso, fez 1h30. Se ele tivesse feito 2 horas, daria 120 km. Fosse 2 horas? Porque no caso, em 1 hora ele percorreu 60 km. Aí nas outras meia hora, só foi a metade, só foi 30 km. Aí o cara só deu 90. Entendeu? Quero falar? Ó, Luana, você trouxe um questionamento importante que eu quero fazer para todos. Luana está dizendo o seguinte: se a viagem fosse feita em 2 horas, com que velocidade esse carro estaria? Aí a pergunta é, não me responda não. Todo mundo. Eu estaria com a velocidade média maior ou menor do que 60? A mesma, eu acho. A mesma? Olha só. Isso é importante, eu quero que vocês entendam. Gente, eu andei 90 quilômetros e durante 1h30. A física me dá um valor que a minha velocidade média desenvolvida no carro é que eu estava andando a 60 quilômetros por hora. Eu consegui sair da minha casa e chegar no restaurante em 1h30 e andei 90 quilômetros. Com o carro andando a 60 quilômetros por hora. Aí Luana trouxe uma questão.
Professor, se fosse em 2 horas, se eu fizesse essa viagem em 2 horas, eu fiz a minha viagem mais lentamente ou mais rápido? Você faz na Mais mesma velocidade, professor, vai fazer na mesma velocidade, só que vai aumentar mais 30 minutos, então vai acabar aumentando mais 30 quilômetros. Luana, eu fiz a minha primeira viagem em 1h30, certo? Sim. Agora eu vou fazer a minha viagem, a mesma viagem, em 2 horas. Você está mais lenta ou está mais rápida? O mesmo percurso de 90 quilômetros, é? O mesmo percurso. O mesmo percurso, então vai ser mais lento. Que aí, no Se caso, você... vai ser 45 quilômetros por hora a velocidade média. Pronto. Tem um colega aqui que já tinha respondido, Daniel, que eu vi ali. Então, de fato, gente, você tem que perceber o seguinte, uma lógica. Se eu vou fazer em 2 horas a mesma viagem, não vai ser mais 60 km por hora, vai ser menos que 60. Então, não 120 que você falou, Luana, no início, entendeu? Subindo ela. Eu pensei que você queria saber, no caso, em 2 horas, entendeu? Isso, pois é, em 2 horas você vai andar mais devagar. Então, se você vai andar mais devagar, a velocidade do seu carro vai ser maior ou menor? Menor. Menor. Vocês têm que responder umas coisas na lógica. E isso, gente, que eu estou ensinando para vocês, são noções básicas que você pode, por exemplo, fazer um Enem, fazer um vestibular, fazer um curso público e não errar a questão, mesmo que você não saiba fazer. Isso é técnica. Como é que você vai responder? Se você tem uma noção que você vai mais devagar, como é que você vai responder que você vai a 120? Entendeu? Então, tá lá, 120 a resposta. Aí você, opa, isso aqui não pode ser, porque não tem lógica. Então, vocês têm que começar a entender a física, a matemática, a química. Tudo é muito lindo. Tudo é ciência. Ô, professor, Então, mas beleza. sabe por que que eu Oi. falei isso? É porque, tipo assim, se ele vai percorrer uma distância maior, ele não poderia simplesmente manter a mesma velocidade que ele tá mantendo ali no carro? Não, aí você mudou a distância. Entendeu, Vinícius? Então o senhor tá falando que ele vai percorrer a mesma distância num tempo maior ou que ele vai percorrer outra distância num tempo maior? Não, É a mesma distância a e mesma no tempo distância. menor, No tempo maior, Luana, maior. 2 Ah, horas. tá, entendi. Maior em velocidade menor. Falta de Isso. atenção da minha parte, foi mal, perdão. Mas aí, o que você traz, Vinícius, é um outro questionamento, tá? Mas eu não vou poder fazer agora, senão a gente não vai andar. Mas a gente pode trazendo isso. Se tiver dúvida, é só perguntar. Vamos lá, gente. E aí tem um outro questionamento aqui, ó. E desde o momento que ele abandonou a latinha até ela tocar no solo, a trajetória vista por nós que estávamos dentro do carro e para alguém que estava na beira da estrada seria a mesma? Não. Perfeito. A gente trabalhou isso na aula passada, né? Lembra do avião da laranja? Alguém ia deixar a laranja cair dentro do avião? Qual é a trajetória vista por quem deixou a laranja cair? É. E qual é a trajetória vista Quem por, por quem está fora e vendo a laranja cair? É a mesma coisa. é. Então a resposta não é a mesma trajetória, correto? Correto. Beleza, vamos lá. Vamos conversando. Então, lendo as paisagens da trilha. E aí, galera, ele continua a viagem. Eles se alimentaram nesse restaurante. E ele continua a viagem. Né? Algum tempo depois, parou no ponto de combustível. Assim, esse aqui é importante, ó. Acho que vocês já passaram por isso, ó. Quando retornamos, havia um ônibus parado ao lado do nosso carro. Entramos e eu fiquei olhando para ele. Num determinado momento, ele começou a dar ré. Na verdade, descobri que éramos nós que seguimos para frente. Às vezes, gente, quando você está parado assim no carro e vê alguém se movimentando fora, a intenção é que você está vendo alguém movimentando, mas na verdade é você que está movimentando. Isso é
em relação ao referencial utilizado. Não sei se vocês já se depararam com essa situação. Eu, diversas vezes, né, quando eu não entendia física, eu ficava me perguntando, mas, poxa, por que essa sensação? Né? Por que eu tive essa sensação? Eu que estava em movimento, mas eu olhando para um outro carro que estava parado, eu imaginei que o carro que estava em movimento e eu que estava parado. Né? Isso é porque você, em relação ao outro, você pode estar em movimento ou estar parado. Tá? É o referencial. A essa altura, estávamos todos ansiosos para a chegada. Depois de parar o carro na saída do posto, para verificar se vinha algum veículo, meu tio acelerou muito e chegou a 108 km por hora em 30 metros por segundo. Perdão. Chegou em 108 km por hora em apenas 6 segundos. Gente, o que é isso? Vamos lá. Ele fala que o tio dele acelerou o carro em 108 km por hora. Ou seja, o carro atingiu do ponto parado, né? Atingiu 108 km por hora em 3 segundos. E aí ele ficou impressionado com a potência do carro e continuou a viagem. Daí ele foi mostrando o sistema de som, de refrigeração e até um recurso muito interessante, o piloto automático. Esse recurso é bem legal. Se o freio ou o acelerador não forem acionados, a velocidade se mantém. Me lembro que estávamos a 100 km por hora quando ele acionou o sistema e ficamos assim durante 15 minutos. Então, repare, ele acionou o piloto automático. São informações que são importantes, tá? Para a gente discutir algumas coisas aqui. E ele permaneceu 100 km por hora em... Vou botar aqui por... Não é 108 não, professor? Não, ele já está agora... Ele acionou o piloto automático. Ele já saiu do 108. Ele acionou o piloto automático, onde o piloto automático ele mantém o carro numa velocidade, entendeu? E você não precisa tocar em nada. Ele vai a 100 o tempo todo. Ele sobe ladeira, ele desce ladeira. O próprio carro, ele freia e ele acelera. Para Uma manter... maravilha. É o carro do futuro. Isso já existe, mano. Não, eu tô rindo. muito tempo. Eu tô rindo. Já é o começo dos carros do futuro. Isso. Então, ele mantém a 100 durante, né, por 15 minutos. Tá. Depois disso, o tio foi obrigado a frear, pois o tráfego mais adiante estava bastante intenso. Cadê? Pronto. Mais ou menos 1 hora depois de sairmos do posto, chegamos em Mucugê, na região de Chapada Diamantina. Eu e meus primos estávamos loucos para explorar a cidade. Enfim, após 480 quilômetros, né, da saída de Salvador, chegamos. Me lembro de olhar no relógio e já eram 12 horas. Então, saíram 6 horas da manhã e chegaram no destino, depois de percorrer 480 quilômetros. Chegaram às 12 horas, ao meio-dia. Antes de continuar contando essa aventura, vamos responder alguns questionamentos. Presta atenção, gente. Enquanto estávamos no posto, fiquei na dúvida se era o ônibus ou o nosso carro que estava em movimento. Quem estava em movimento? Nós ou o ônibus? Explique. Como é que você explica isso? É a questão do referencial. Então, depende do que você mantém seu referencial. Oi. No caso, eu acho que seria o ônibus. Porque se eles tinham parado no posto, eles estavam parados. Isso, mas quando o seu referencial
se coloca no olhar do outro, a impressão que você tem é que o outro que esteja em movimento. Tá? Mas, de fato, o ônibus estava em movimento. Ele percebeu que ele estava parado. Ou foi o contrário? Eu acho que seria assim. O ônibus em movimento, ele parado. Porque se ele parou no posto, parou, ele estava parado. Não, mas ele percebeu que foi ele que estava seguindo. Né? Ele saiu do estacionamento. Entendeu? Ele deu a ré. Foi ele que deu a ré. Foi ele que estava em movimento. Um momento, ele percebeu que era o ônibus que estava saindo. Mas, na verdade, era ele que estava saindo do posto. Bom, na saída do posto, meu tio acelerou o carro. Qual o valor da aceleração? Então, gente, como é que calcula a aceleração? Olha aqui na minha tela. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Tá? É a variação da velocidade com a variação do tempo. Então, ele acelerou o carro e imprimiu uma velocidade de 108 km por hora. Só que o tempo, gente, está em segundo, né? E a velocidade está em quilômetros por hora. Eu tenho que transformar esses 108 km por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Existe uma conta em física, que o professor de física já ensinou vocês, que é só dividir por 3,6. E aí você vai encontrar que essa expressão, 108 km por hora, vai te dar 30 metros por segundo. Ele já até fala na informação aqui, ó. Vai, vem cá. Isso, 30 metros por segundo. E aí você vai colocar, no lugar de velocidade, 30, que é 30 metros por segundo, e no tempo que ele acelerou, ele durou quantos segundos? 6. Então, ó, 30 dividido por 6, isso vai dar 5 metros. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, no momento que ele acelerou na ponta da estrada, para que o carro não batesse no fundo dele, o carro saiu do 0 e foi para 108, mas durou 6 segundos. Então, o que é que aconteceu isso? O que é que variou? Variou a velocidade, né? Para variar a velocidade, é porque você teve o quê? Aceleração. E qual foi a aceleração? De 5 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração imprimida pelo carro no momento do arranque. Tá? E aí a terceira questão aqui é: quantos quilômetros percorremos durante os 15 minutos em que a velocidade foi mantida constante? Ou seja, lembra que no outro ponto, o automóvel, ele ligou o piloto automático, aí o piloto automático ficou 100 quilômetros, né, durante 15 minutos. E como é que a gente faz essa conta? E aí, gente? 15 minutos. 24 São quantas quilômetros? horas? O quê? 15 minutos são quantas horas? Repete, por favor, professor. 15 minutos são quantas 5 horas? minutos 15. ou 15? 15 é um quarto de uma hora. Perfeito. Um quarto de hora, em número, é 0,25, não é não? É, isso mesmo, 0,25. Então, eu posso transformar esse 15 minutos em 0,25 hora. Pode ser assim? Pode. É a mesma coisa. Ou eu falo 15 minutos, ou eu falo 0,25. Por quê, galera? Porque 15 minutos é um quarto
de 1 hora. Luana falou bem aí. Ô, professor, mas aí Oi. nesse caso não seria mais fácil o senhor fazer o que o senhor fez com 100 km, com 108 quilômetros ali de cima e dividir por 3,6? Rapaz, não seria mais fácil, Vinícius, porque o tempo não está em segundo. Então, mas aí o senhor não poderia passar os 15 minutos para segundo? Poderia. Aí eu teria que transformar 2 vezes. Você entendeu? Uhum. E é basicamente aprender desse jeito também, professor. Eu É sei. aprender os dois jeitos. Isso, perfeito, Luana. Perfeito, Vinícius. Mas, Vinícius, perceba que eu escolhi um caminho onde eu fiz apenas uma transformação. Não está errado o que você está pensando, mas você faria 2 transformações. Professor, bom dia. Bom dia, Gisele. A aluna Celine pediu para avisar que ela não está conseguindo entrar por conta que a internet dela está muito lenta. Ok, mas ela pode entrar depois no Google Sala de Aula, ver as atividades e até 12 horas dá presença, tá? Tá bom, eu aviso a ela. Avisa ela, por favor. E aí, gente, pronto. Aí a pergunta é: quantos quilômetros percorremos durante os 15 minutos em que a velocidade foi mantida constante? Como é que eu faço o cálculo? Perceba uma coisa. Deixa eu botar lá na outra página vazia. A gente não tem, minha caneta, que velocidade é ΔS sobre ΔT, a fórmula, velocidade média. Se eu pegar esse ΔT e passar para cá, ele ainda estava dividindo e passa multiplicando. Aí fica ΔT vezes velocidade é ΔS. Então, pronto. Eu tenho que ΔS é ΔT vezes velocidade. Ou seja, o espaço é igual ao tempo vezes a velocidade. Bom, eu tenho então que o meu espaço vai ser... Quem é o tempo? 0,25. Que a gente achou, né? Que era 15 minutos, que era 1/4 de hora. Vezes a velocidade. Qual que é a velocidade que o carro manteve constante? 100 km por hora. E aí eu tenho que meu ΔS é 0,25 vezes 100. E isso vai dar 25. Ou seja, quilômetro. O carro percorreu 25 quilômetros quando ele ligou o piloto automático. Então, ele permaneceu ali a 100 durante 15 minutos. E nesse tempo, ele andou, esse pedaço, andou 25 quilômetros. Ô, professor, realmente, até que se você fizer daquele jeito que eu tinha até comentado com o senhor, você pega um número muito fracionado, bem pequenininho. Vai tipo 24,77777777778. Dá próximo, né, a resposta. Só que, tipo assim, se você não usar esse exato número do 24,77778 para fazer daquele jeito, você não consegue 25, você consegue um número menor que 25, bem próximo, mas menor. Aí acaba realmente o jeito do senhor fez é mais fácil mesmo. Perfeito, gente. Então vamos continuar lendo a trilha, que eu já posso assumir para vocês. Eu me atrasei todo já, né? Eu sabia que nessas contas a gente ia se atrasar, mas não tem problema não. O que vale é o entendimento. E aí ele vai para o ponto 4 e ele faz aqui, ó, mostra para vocês todas as fórmulas que a gente está utilizando aqui, tá vendo? Todas elas. Ó, essa parte aqui, ó, em vermelho. Se você quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Se você quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, ele fala o que é a velocidade média. Ô, gente, deixa eu te explicar uma coisa.
Quando você diz assim, um carro saiu de Salvador e foi para a feira com a velocidade média de 80 quilômetros por hora, vocês entendem que o carro manteve a 80 o tempo todo ou não? Professor, perdão, tem como o senhor repetir? Tá fazendo um pouco de barulho aqui no fundo, eu não tô conseguindo ouvir o senhor por causa da chuva. Quando a gente faz, quando a gente fala assim, o carro andou a 80 quilômetros por hora numa viagem de Salvador à feira. Aí, isso aí é velocidade média. Pronto. O que é que você entende com velocidade média? A pergunta é, o carro saiu de Salvador e foi para a feira, e ele foi a viagem inteira a 80 quilômetros por hora ou não? Não, Não. quer dizer que em uma hora ele foi 80 quilômetros. Mas possa ser que depois ele tenha mudado. Exatamente, ele tem que desacelerar para passar por um percurso, fazer alguma coisa desse tipo. Então, nem não é exatamente 80 quilômetros a viagem inteira. Tranquilo. Beleza, Vinícius. Valeu, Luana. De fato, esse 80 quilômetros por hora, essa velocidade média, não quer dizer que o carro se manteve o tempo todo com essa velocidade. Ele pode ter subido para 90, descido para 70, descido para 65, subido para 100, e assim ele vai variando, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte, quando você varia a velocidade, é porque aparece uma coisa importante aí no processo. Aparece a aceleração. Porque, por exemplo, se eu pegar um carro e eu andar com o pé exatamente no 100 por um percurso, eu não tenho aceleração. Porque eu mantive a aceleração ali zero. Ou seja, quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Ok? Eu não aperto o acelerador. Ou seja, não existe aceleração. Agora, quando a velocidade varia, uma hora é 100, outra hora é 102, depois 98, 90, depois 120. Eu estou variando a velocidade, aí eu estou em um outro movimento, chamado movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Que é assunto dessa trilha, que é conteúdo dessa trilha aqui, ó. Pode perguntar, gente. Então, aqui, ó, eu tenho dois tipos de movimento. Um movimento que é retilíneo e uniforme, tá? Que eu trago essa fórmula aqui, ó, do sorvete. S é igual a SO mais VT. S é a posição final, SO é a posição inicial, velocidade é dada por V e T é o tempo. E eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. E o que é a trajetória? A trajetória é retilínea, a velocidade ela varia e a aceleração ela é constante e não é nula, tá? Já aqui no MRU, o que é que eu tenho de característica? Ele não colocou aqui, mas eu posso dizer para você. No movimento retilíneo uniforme, eu tenho velocidade constante. A velocidade é o tempo todo aquela. E a aceleração, ela é nula. Ok? É zero. Não foi colocado aqui. E aí existem três fórmulas para velocidade, para movimento retilíneo uniformemente variado. Que é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Tem essa aqui do meio, V é igual a VO mais AT. Né? Aqui eu fixava, quando eu era estudante, como vermes voadores atacam a Terra. E V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. E aí pronto, eu trouxe. Deu até para fazer. Né? Temos 2 minutos. Mas eu quero que vocês leiam essa trilha. Assista esses vídeos que estão aqui, tá? Para melhorar mais o entendimento sobre essas fórmulas, né, que existiam tanto no movimento
no MRU, como no MRUV. São dois movimentos que vocês, inclusive, estarão estudando, tá? Numa próxima aula, eu vou bater um pouco mais. Eu falei da atividade já? Não, né? A atividade que eu passei para vocês é fazer uma viagem. Não falei, não. É assim, ó. Aqui, ó. Então ele fala que adorou essa trilha. Espero que você também. Já estamos quase na fase final. Eu gostei muito de contar sobre minha viagem e de tudo que aconteceu durante a nossa viagem. Em muitos momentos, foi possível colocar alguns conceitos de cinemática na prática. Agora me conte, em poucas palavras, sobre alguma viagem ou passeio que você fez e explique os conceitos aprendidos. Fazer uma viagem, gente, é você ou fazer uma viagem, de fato, inédita, construir uma viagem, um ponto de partida, um ponto de chegada, e contar algumas situações. Vocês podem, de forma hipotética, criar, ou contar uma viagem que vocês já fizeram, tá? Vocês podem produzir isso aí. Deixa eu só... Na trilha 3, eu tenho essa... Eu não consegui fazer a trilha 3, tá? Eu vou fazer essa trilha 3 na próxima aula. Tem uma cruzadinha aqui que vocês têm. Eu ia construir com vocês, inclusive, hoje. Mas não deu tempo. Então, assim, aquela atividade tá aqui, ó, no desafio. Escolha um lugar na Bahia e que você queira viajar. Ou seja, você pode criar uma viagem, tá? E aí vocês constroem toda a sua trajetória e conte essa história aplicando os conceitos de física. Tá? Cria algumas situações hipotéticas, distância de onde você saiu, para onde você foi, qual foi o tempo que você gastou, faça alguns questionamentos sobre velocidade média, tá? Algo parecido com o que a gente construiu aqui nessa trilha. Mas eu falo para vocês que eu vou continuar essa partezinha na próxima aula. Não deu tempo por causa da fórmula. Beleza? Dúvida? Não. Tranquilo, então. Não esqueça de dar presença na aula, tá? Tá lá já. Assim que eu acabar aqui, eu já vou dar. Ok. Então, beleza, gente. Se não tem Já mais vou. dúvida, bom dia a todos aí. Bom final de semana. E não esqueça de qualquer dúvida, é só postar lá. Tchau, tchau. Ok. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.